Beleza, pessoal? Seguinte, hoje nós vamos falar um pouco sobre mineração no Brasil colonial. Tranquilos? Seguinte, deixa um like no vídeo aí, compartilha e vamos estudar um pouquinho de história. Bora lá! A gente precisa entender, né, que ali no fim do século XVII, início do século XVIII, né, por conta das expedições de entradas e bandeiras, em determinado momento vai se descobrir metais preciosos. Onde? Principalmente nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Beleza? A gente precisa entender aqui quais são as características desses metais preciosos descobertos. Principalmente o ouro de aluvião ou aluvial, né, que seria uma espécie ali que seria muito encontrada, né, às margens dos rios ali, né, por conta da erosão. Tipos de garimpo aí nesse ouro de aluvião aí: faiscação e lavra, beleza? Qual tipo de mão de obra seria utilizada inicialmente? Inicialmente ali eles vão trazer mão de obra escrava. De onde, senhor? Principalmente das regiões litorâneas da África, tá? Outra coisa que é importante a gente falar aqui: o diamante. O diamante descoberto principalmente na região de Diamantina, onde é hoje, né? Essa região de Diamantina vai ficar sobre a responsabilidade real a partir de 1771. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha anotação aqui para falar certinho para vocês aí. Então, a partir de 1771 foi decretada a real extração. Somente a coroa poderia extrair esse produto, tá? Então, só a coroa vai ficar responsável pelo diamante aí. Lembrando que essa pedra preciosa ela tinha um alto valor nesse período. Tranquilos? Quando da descoberta do ouro aí, a gente precisa de algumas situações, entre elas o processo de fiscalização, tá? Como assim, Écio? Pera lá, eu vou descobrir o ouro e aí nós estamos falando de uma colônia, nós não estamos falando de uma metrópole, né? Se é uma colônia, existe um negócio chamado Pacto Colonial. Se você não sabe o que é Pacto Colonial, dá uma olhada numa outra aula que a gente fez aí sobre a colonização portuguesa no Brasil. Tá? Então o Pacto Colonial vai fazer com que esse ouro seja cobrado um imposto sobre ele. Tá? Essa fiscalização, nós teremos aí o quinto, que seria o quê? 20% daquilo que fosse extraído deveria ir para a coroa, né? As casas de fundição que terão importância aí a partir de 1720, elas serão incluídas aí para, como se diz assim, para fundir esse ouro e também para selar esse ouro. Então todo ouro que andasse pelo território da colônia deveria ter o selo real, porque aí já saberiam que foi tirado já o quinto desse ouro, já foi cobrado o imposto. Visto que por conta da quantidade de território, né, e quantidade de pessoas extraindo esse produto, muito se era contrabandeado, tá? Então a gente não tem falsa impressão de que não havia contrabando, havia sim. Então para isso as casas de fundição foram feitas aí para tentar conter esse contrabando. Como? Selando o ouro, tá? A finta seria então a questão de a partir ali no auge da mineração, 1750, 100 arrobas anuais deveria ser cobrado sobre o ouro extraído em determinado local, né? E se você não tivesse condições, posteriormente o Marquês de Pombal vai decretar a derrama. E o que é a derrama? Quando as pessoas não conseguiam atingir essas 100 arrobas, eles deveriam fazer doações daquilo que eles possuíam em casa, né? Sei lá, gado, móveis, ou seja lá o que for, para chegar nessa quantia que eles deveriam à coroa anualmente. Beleza? Essa mineração vai provocar inúmeras consequências para o nosso país, né? E vai influenciar diretamente, se a gente for pensar aí, no processo de independência que vem logo depois, no início do século XIX aí. Tranquilos? Vamos dar uma olhada lá. Primeira mudança aí, a mudança da capital, que era em Salvador, né, no Nordeste, para o Rio de Janeiro. Por quê? O que é mais perto, Salvador de Minas ou o Rio de Minas? Né? Lembrando que essa produção de ouro deveria ser escoada para onde? Para a metrópole. Metrópole era aí? Isso, Portugal. Boa! Né?
Processo de urbanização e imigração. Você terá a vinda de muitos portugueses para o Brasil. Aproximadamente 800 mil portugueses vão sair lá de Portugal e vir para o Brasil. Atrás do quê? Atrás dessa corrida do ouro, atrás desse processo de tentativa de enriquecimento. Uma migração dentro do próprio território brasileiro. Pessoas de diversas partes do território, colônias de diversas partes, vão vir também para o território de Minas. Vai causar uma intensa urbanização e também interiorização. Interiorização essa que foi iniciada com o processo de entradas e bandeiras. Quem descobre inicialmente esse ouro aí, né, são os paulistas. Então eles imaginavam que eles teriam uma certa, como se diz assim, vantagem sobre os outros, né? Coisa que não aconteceu. Isso vai gerar um conflito, que depois a gente vai falar um pouquinho o que é Guerra dos Emboabas ali, tá? Então a gente vai falar um pouquinho no final ali. Crescimento demográfico. A população que ali no início do século XVIII era mais ou menos de 330 mil pessoas na região da capitania de Minas Gerais, ao fim do século XVIII vai estar aproximadamente em 3 milhões e 300 mil pessoas. Cresce 10 vezes essa população. Detalhe importante, como alimentar todo esse pessoal? Muito bom. Surgimento ali do mercado interno. É necessário dizer que muitos aí que descobriam ouro, houve casos de pessoas morrendo de fome com ouro na sua sacola, porque não tinha alimento inicialmente para essa população que foi ocupar esse território. Aí que você tem a vinda da pecuária para ajudar nesse processo de abastecimento, além de desenvolvimento da agricultura, subsistência, né? Isso tudo vai se transformar e vai colaborar para o surgimento de mercado interno aí. Como assim? Mas pelo Pacto Colonial não podia ter mercado interno. Sim, muito bom. No entanto, a gente precisa entender que por conta do descobrimento do ouro e a organização estrutural a partir da formação das casas de fundição e outros aspectos de cobrança de impostos estruturados pela coroa portuguesa, a gente vai começar a ter a necessidade de um mercado interno. Para quê? Venda de roupas, venda de alimento, venda de ferramentas para trabalhar na extração desse ouro aí. Beleza? Outra coisa, novas formas de trabalho assalariado, como eu falei, pequenos produtores ali surgindo, né? Para quê? Para ajudar no processo de abastecimento, pequenos locais de comércio, né? Para também vender produtos para essas pessoas que trabalham na extração do ouro, tá? Isso tudo, esse enriquecimento do século XVIII também vai influenciar no surgimento de movimentos artísticos, principalmente o barroco e a escola de literatura mineira. Dois personagens importantíssimos aqui, Aleijadinho, né, e o Mestre Valentim, que são importantes nesse processo aí do desenvolvimento dos movimentos artísticos. Outra coisa, por conta do enriquecimento dessa população mineira, você vai criar uma elite agrária mineira. Essa elite vai mandar os seus filhos estudarem na Europa. Chegando lá, eles terão contato com os movimentos iluministas, tá? E por conta desse contato com os movimentos iluministas, você vai ter um movimento separatista conhecido como Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, tá? Eu fiz uma aula sobre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, depois dê uma olhada aí, tá? A Guerra dos Emboabas, que era a guerra para quê? Para ver quem iria controlar essa extração do ouro inicialmente, lá no início do século XVIII, e também a Revolta de Vila Rica. Então, pessoal, essa daí foi nossa aula falando um pouco sobre mineração. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e é isso, tamo junto, então vamos lá.